Olá, nós somos a Boreal Mystic e as Auroras vão te conduzir a experiências incríveis. Eu sou o Kalil e estarei à beira da fogueira com nossos convidados à luz do fogo para compartilhar momentos que são como as chamas, aquecem, iluminam e nos conectam. No episódio de hoje, nós estamos com a Yasmin, a Yas Bruxa, num bate-papo bem leve e descontraído sobre bruxaria sem neura. Quanta informação às vezes a gente deixa passar por carregar dogmas e ter medo de ir mais fundo no conhecimento. Yas, se apresenta um pouco para quem não te conhece, fala um pouco sobre você e seus trabalhos. Pode deixar. Oi, eu sou a Yasmin, mais conhecida nas redes sociais como Yas Bruxa. Eu pratico bruxaria desde os meus 13, 12 anos, mas eu tive muitas idas e vindas durante, dessa idade até os meus 19, e a partir dos 19 anos eu comecei a me dedicar mesmo com isso, tanto com a bruxaria, tanto com o tarô, eu sou taróloga, eu também sou oraculista de outros oráculos, mas o que eu atendo é como taróloga, sou terapeuta holística também, por mais que isso não influencie tanto, assim, aparentemente, mas eu sou formada em gastronomia e eu sou uma bruxa que adora bruxaria de cozinha, fazer poções, fazer receitas encantadas, então eu acho essa parte da bruxaria também muito, muito interessante. E eu sou uma pessoa que tem como uma filosofia que é a espiritualidade sem neuro, ou a bruxaria sem um peso em cima, porque eu percebo que acontece algo muito curioso dentro do meio da espiritualidade. E isso acontece por motivos bem óbvios quando a gente para pensar. A gente é acompanhado ainda de muita culpa cristã, de muito puritanismo, de muito conservadorismo, de muita repressão sexual. Então, tudo isso permeia a gente porque a gente cresce em volta disso. Não tem como falar que isso não atinge a gente. E aí, quando a gente vai para os meios místicos, eu vejo que se carrega muito desses preconceitos dentro deles por uma questão de não conseguir observar as coisas com profundidade e, logicamente, não estou falando para ninguém aqui que tudo é mentira, porque tem coisas que realmente acontecem, mas não dá pra gente colocar tipo tudo a ferro e fogo, colocar aqui, sei lá, todo bar que você vai ir vai ter uma energia pesada, vai estar cheio de obsessor. Então, assim, a gente tem que entender também o contexto do lugar, porque é um negócio que eu falo muito. Se você vai num bar que sempre só tá todo mundo festejando, quase ninguém passa mal ali dentro, as pessoas estão celebrando, você não vai passar mal energeticamente, porque, tipo assim, é uma outra energia que a gente tem ali dentro. Agora, lógico, se você for num bar que tipo assim, há 6 meses atrás teve uma chacina lá dentro, meu amigo, aí você também não tá se ajudando. Realmente, eu acho que é não levar ferro e fogo ao ambiente e também levar em consideração aquele diga com quem tu andas e direi quem tu és, né? Se você tá num ambiente que ele é propício pra alegria, não tem como ali estar pesado. E alegria real, de pessoas comemorando, pessoas celebrando conquistas, momentos importantes na vida, é diferente de pessoas que estão ali afogando as mágoas. Exatamente, por exemplo, eu gosto muito de falar sobre essa questão de bares e tudo mais, porque alguns momentos eu tenho umas piras mágicas pessoais e que eu gosto de ir em ambientes e sentir eles energeticamente, né? E é interessante, tipo, perceber isso, principalmente porque existem muitos preconceitos com bar dentro da espiritualidade, né? Teve até uma discussão um tempo atrás no nicho de tarólogo se era desrespeitoso ou não ler tarô no bar e tudo mais, e tal e coisa. E é engraçado, né? Porque o pessoal, quando começou a ler, eles liam muito no bar, né? Até quando chegou aqui no Brasil, o tarô era... A cartomancia, quando chegou aqui, ela era considerada uma arte muito de pessoas que eram boêmias, pessoas que frequentavam casas noturnas, porque não chegou uma coisa tão aceita. Ela demorou para, tipo assim, chegar a ser atendida ao grande público. Antes ela estava restrita a artistas, a pessoas da noite. Então eu acho muito interessante isso,
porque às vezes o pessoal acaba negando a própria história da espiritualidade, colocando esses dogmas que, tipo assim, quando você vai parar para pensar, estudar, entender a origem, você fala assim, por que diabos isso está acontecendo? E aí a gente tem várias, tipo assim, várias histerias que eu vejo na internet, tipo, teve aquela, um tempo atrás, que o ex morava no seu útero ainda, não sei se você já chegou a ver. Eu percebo que talvez as pessoas elas acabem tomando um viés que condiz com aquilo que ela quer vender no momento. Então, se ela está desenvolvendo uma terapia, ela vai tentar inventar um motivo para vender ela e vai tentar pegar as pessoas por aquilo que assusta. E você percebe que as pessoas, quando conversam assim durante o atendimento, tem esse primeiro contato com o atendimento, a pessoa tem mais medo e preconceito do que mesmo vontade de solucionar o problema? Olha, eu tenho dois tipos de clientes, né? Tem as que são mais espiritualizadas, então elas já vão chega toda alegrinha, elas querem aquilo, e tem quem chegue com medo. E eu percebo que quem chega com medo, chega com muito medo, porque existe um pavor, né? Até dentro do próprio marketing tem um negócio que você faz para a pessoa ficar realmente sentir medo e criar um mecanismo de necessidade de consumir aquilo, porque, meu Deus, senão a minha vida vai parar, eu não vou ir para frente, eu não vou progredir. Então chega muita gente assim, tipo, já chegou cliente para mim achando que se ela pegasse e fizesse um adoçamento, ela ia travar a vida dela. Uau! É uau mesmo, porque assim, gente, adoçamento, eu gosto muito de fazer adoçamento, né? E eu gosto, tipo assim, e adoçamento não é só para questões amorosas. Muita gente limita ele muito essa parte, né, do romance, mas dá para fazer adoçamento para família, para dinheiro, inclusive, dá para fazer adoçamento pra gente mesmo. Às vezes a gente tá muito amargo, então é interessante adoçar a gente. E o adoçamento pode ser usado para, tipo assim, tanto para adoçar um relacionamento, mas tanto para, tipo, adoçar os seus caminhos amorosos, para você encontrar pessoas interessantes no seu caminho, pessoas que vão ser legais, deixar de ter um dedo podre, enfim, serve para muita coisa. E aí as pessoas chegam com muito medo, porque eu vejo muito no TikTok, no Instagram, enfim, pessoal assim, nossa, se você fizer qualquer simpatiazinha besta na sua casa, você vai atrair um obsessor, você vai chamar o demônio, você vai, tipo assim, ficar com 5 egum no seu pescoço. E eu fico assim, gente... Acho que não é assim, né? A gente acaba, infelizmente, tendo essa relação um pouco tóxica com medo e não enxerga a questão prática, né? Nem você comentou do adoçamento e só vê pro lado do amor. Quanta relação, às vezes, se estraga no dia a dia, seja comercial, a sua relação com o dinheiro, com a forma como você lida com o seu ambiente, de repente, tá amargo porque você tá amargo, né? Então você tem que adoçar a si, e adoçamento não é prender, na verdade, talvez enxergar com um olhar de mais carinho, ter mais zelo pelas situações, né? Que infelizmente a pessoa associa adoçamento com amarração, né? Sim, o pessoal associa muito adoçamento com amarração, sendo que são magias muito diferentes, assim, a gente pode até, tem pessoas que usam cauda de adoçamento na amarração, mas você não tá usando aquilo para amarrar, ela é só tipo, igual quando eu uso, sei lá, sal negro durante um feitiço de proteção, ou quando eu uso num feitiço de banimento, mas eu também posso usar ele num feitiço de ocultamento, de uma maldição que eu vou lançar. Então, assim, a gente tem que entender que tem coisas dentro da magia que elas são ingredientes, ela não é o feitiço. Com a culinária também, né? A gente pode utilizar pimenta a gente pode fazer uma geleia de pimenta e ela ainda é pimenta. A gente pode fazer um molho de pimenta e ele é mais para comer com salgado. Exatamente. Então, a gente às vezes acaba colocando esse lado espiritual e mágico num mundo à parte e esquece de correlacionar ele com a nossa vida cotidiana, né? Não, e faz todo sentido, tipo assim, a gente correlacionar isso com o nosso cotidiano, porque a gente vai ter dentro da magia, né, a magia simpática, que nada mais é do que a gente associar um item que a gente tem do cotidiano a uma energia e puxando isso para a nossa realidade, né, e trazendo isso pra gente. Então, faz totalmente sentido isso. E aí as pessoas querem desassociar
Eu, inclusive, estou lendo A Magia de Sigilos, e no livro fala sobre como os aborígenes têm símbolos que eles usam tanto para questões sagradas, tanto para questões cotidianas. Então, a grande questão, gente, é o contexto de que você está usando aquilo. E assim, a gente entende, talvez, que símbolo católico a gente pode carregar no pescoço, mas quando ele tá lá em cima do altar, ele é sagrado, quando tá no nosso pescoço é proteção, e a gente tá vendo o mesmo símbolo, só que nós não conseguimos perceber essa relação, as pessoas não conseguem perceber, na verdade, essa relação quando se trata de um produto mágico, de um item consagrado, porque a gente coloca tanto ele numa bolha, esquece de trazer ele mais para próximo, né? Até nós mesmos que participamos desse meio, né? Sim. A gente acaba esquecendo, mas eu acho que em muitos momentos a gente faz isso porque eu percebo que a gente acaba se limitando muito. Eu tinha até esses tempos postado algumas questões sobre que toda bruxa deveria praticar, e uma delas que eu falo é a criatividade, né? Eu sou uma pessoa que estuda magia do caos, e na magia do caos a gente tem que ter muita criatividade, né? Pra gente pensar as coisas além, né? Pensar um pouco fora da caixinha. E muitas vezes a gente se limita porque a gente fica pensando que as coisas não são possíveis. Algumas crenças, o pessoal fala muito, né, de crença limitante, mas algumas crenças limitantes, elas são de umas coisas muito maiores do que a gente possa imaginar. Sim, e eu acho que também tem muito a ver com a nossa criação, né? De repente você passa uma vida inteira escutando que você não é capaz, você não pode, e aí onde você vai, você vê pessoas que estão tendo oportunidade, e às vezes você se culpa por que você não tem oportunidade. Não é que você não consegue criar, você só talvez não está colocando a vibração no caminho correto para você. Daquele jeito funciona para aquela pessoa. Eu acho que os atendimentos também ajudam a direcionar isso, né? Entender que a magia, o processo, ele é específico para a pessoa. O que funciona para um não vai funcionar para outro. Nossa, sim. O que funciona para um não necessariamente vai funcionar para outro mesmo, assim. E entender que, tipo assim, eu acho muito interessante durante os processos de atendimento de clientes para clientes, e eu tava até falando com você antes da gente começar a gravar, tem coisas que a gente só tá pronto para ouvir no momento certo. Antes disso, se a pessoa ouvir, ela não vai estar preparada. Eu já tive... É muito comum isso na mesa de muitas tarólogas, então, tipo assim, isso não é sobre uma cliente específica, mas é muito comum chegarem pessoas que estão com dependência afetiva sobre alguém. É muito comum isso, e é um problema muito grande. E tem pessoas que estão preparadas para ouvir que elas estão nessa dependência, e tem pessoas que não. E aí também cabe da profissional saber ali, também ver a interpretação das cartas, porque tem muita gente que fala, teve até uma discussão, né, sobre o baralho fechar. Não é sobre o baralho fechar, gente. Às vezes o consulente não está preparado para aquela informação. Às vezes, se ele receber aquilo, ele vai ter um baque que você não vai conseguir lidar. E eu acho que também, além da questão do adoçamento, que as pessoas comentam muito, eu acho que a questão de rompimentos energéticos é diretamente ligada a essa questão de dependência, né? Sim. Quando você tem que propor isso a uma pessoa que está dependente, qual que é o impacto que ela tem ali naquele momento? Olha, o impacto que elas têm de primeiro momento, em muitos casos, é entrar numa negação, né? Assim, porque é algo que tira você do ponto. Mas quando elas caem, tipo assim, que realmente isso está acontecendo e elas querem superar essa situação, eu percebo que grande parte sente uma libertação, né? De deixar aquela pessoa, de deixar fluir, de não querer mais. Inclusive, teve um caso muito específico que aconteceu comigo, uma consulente, que ela quis romper laços com alguém. E eu fiz o feitiço e tal, mas eu tirei tudo que tivesse impedindo, né, as questões. E depois eu fiz uma abertura de caminhos amorosos para ela. A pessoa que eu tinha rompido o laço, tirei os impedimentos, né? E aí o que estava impedindo ele ficar realmente com ela foi embora. E aí eles ficaram juntos. É exatamente aquilo que a gente está conversando, né? De não entender como funciona
funciona todo esse processo e não trazer ele para o cotidiano. De repente, tem tanta coisa interferindo uma relação para que ela fique harmoniosa, e quando você tira essas barreiras do caminho, né? Às vezes a gente associa a rompimento energético somente à relação de pessoas, mas da mesma forma que o adoçamento serve para melhorar a relação entre as coisas, o rompimento vai fazer com que saiam os impeditivos, né? Olhar dessa forma ampla. Exatamente. Eu tô falando aqui sobre um caso, né, de relacionamento, mas eu mesma já fiz feitiço pra mim, em questão de romper laços com pobreza, com falta de dinheiro, porque isso é uma coisa que atrapalha a gente, né? Essa energia que não deixa a gente crescer, que não deixa a gente prosperar. E foi a melhor coisa que eu fiz. É que é uma coisa que às vezes está enraizada na pessoa e ela não percebe. Ela precisa de fato vir com essa energia e romper mesmo, né? Sim, sim. Sendo que um dos rituais que eu já fiz muito foi de quebra de bloqueios, né? Porque às vezes a gente tá preso com coisas que não deixam a gente avançar. Fazem a gente ficar lá estagnado, fazem a gente não crescer. Mas assim, uma coisa que eu sempre falo sobre qualquer bloqueio, corte, banimento, você tá tirando as coisas que estão atrapalhando a sua vida. Muitas vezes, isso é muito comum, você já deve ter visto isso acontecer, pessoas vão sair da sua vida consequentemente. Era um impeditivo da sua prosperidade, do seu amor, dos seus caminhos. Então você faz, mas você não sabe aonde vai atingir, né? Sim, muitas vezes quando a gente vai fazer, né? Porque assim, por mais que a gente oracule para ver a questão de como vai ser o feitiço, se vai dar bom, se vai dar ruim, a magia, ela vai agir por meios que às vezes a gente não consegue ter noção com a nossa mente consciente, né? Por isso que quando a gente está fazendo magia, a gente está em estado alterado de consciência, a gente está em gnose. Quando a gente tá ali, muitas vezes quando eu tô fazendo um feitiço, eu consigo ver o que vai acontecer. Mas depois que eu saio do estado de consciência alterada, é difícil a gente lembrar de todas as coisas, porque é um momento que a gente é a gente, mas um eu muito mais profundo do que esse eu que eu tô falando aqui com você, que você tá falando comigo. É um momento que a gente, não diria desassocia, né? Porque não é isso, mas realmente a gente entra nesse estado alterado de consciência, e é muito interessante. Até quando a gente está tirando cartas, isso acontece durante oracular, e esse é um momento que a gente se aproxima de espíritos, dos nossos guias. É muito interessante entrar em gnose, gente. E eu acho que as pessoas, elas têm um pouco de medo justamente desse estado, né? As pessoas têm medo de começar a lidar com a magia, têm medo de entrar em contato com um oraculista e isso vir para a vida dela, né? Então, como que você enxerga as pessoas que chegam até você querendo iniciar essa vida, se abrir para a energia? As pessoas, elas já vêm preparadas, ou você tem que justamente fazer esse primeiro trabalho de romper esses estigmas que a pessoa tem? Bem, eu sou professora de bruxaria também, né? Eu esqueci de comentar isso, mas eu sou mentora de bruxaria. E eu já tô na minha segunda turma de mentoria. E a maioria de quem vem querendo aprender a entrar nesse estado, ela já tá um pouco mais aberta, né? Ela já tá querendo ver o que tem por detrás. E tá tudo bem se você não querer ver o que tem por detrás. Aqui não é nenhuma competição ou qualquer coisa desse tipo. Mas quando quem vem, na maioria das vezes tá um pouco mais aberta, assim. Lógico, tem algumas pessoas que ainda estão com suas limitações. Então eu, como mentora, tô ali para ajudar a romper isso, ajudar a passar por essa situação sem ter problemas, sem ficar com tanto medo, fazendo de uma forma que, o negócio que eu sempre falo sobre fazer magia, fazer bruxaria, fazendo de uma forma segura, né? E a grande questão é, tipo assim, gente, magia e bruxaria, você pode fazer tudo. A grande questão é a gente ter ciência e fazer as coisas de maneira segura com a gente. Essa é a grande questão. Tipo, lógico, você iniciou ontem, você começou ontem a estudar bruxaria, você não vai invocar o que você não deve. Você tem que aprender as bases, você tem que aprender a conhecer sua própria energia, conhecer você, que autoconhecimento é extremamente importante dentro do caminho da bruxaria. Ele sempre vai estar ali, porque a gente não é um ser engessado, a gente vai mudar e a gente tem que entender as nossas mudanças também, mas para isso entender a gente facilita o processo
E às vezes o processo de autoconhecimento também é deixar de se conhecer para depois se conhecer novamente, que é um processo que a gente vai levar para a vida toda, né? E a gente precisa disso para aí sim entrar em contato com os espíritos, conseguir fazer magia, porque aí você vai conseguir entrar, saber como você entra em gnose, porque inclusive você falou que todo mundo é diferente, nem todo mundo vai entrar em gnose fazendo meditação, gente. Nem todo mundo vai entrar em gnose de algumas maneiras que são de foco, que são as gnoses passivas que a gente chama. Tem muitas pessoas que entram por gnoses ativas, que é dança, transe xamânico, êxtase sexual. Então tem várias maneiras da gente acessar esse estado alterado de consciência. E eu falo muito sobre isso com os meus alunos, com as minhas alunas, né, para que a gente consiga e eles consigam ter avanços. E eu acho a coisa mais linda do mundo vendo elas me mandando os feitiços que elas estão fazendo, conseguindo fazer as coisas, se desenvolvendo cada vez mais, perdendo medo, porque o que eu vi muito, pessoas que tinham muita bagagem de estudo, já tinham estudado bastante, mas não tinham praticado. Você tem uma estante cheia de livros, mas você não sabe usar sua mão para manipular absolutamente nada, né? Eu acho isso bem comum, né? Eu acho que a gente tem que saber equilibrar as coisas. A gente tem que estudar, logicamente, mas a gente também tem que praticar, porque dentro da magia a gente vai ter ousar, querer, calar e saber. Você já sabe, mas você tá quieto, tá usando esses dois. Agora você tem que ousar e fazer, né? Fazer as coisas acontecer. E acho que essa questão de fazer as coisas acontecer juntando com a gnose, às vezes a gente não associa isso no nosso cotidiano, mas é tão comum ver um profissional quando, de repente, no trabalho dele tem alguma situação extremamente caótica, fora do comum, que a pessoa se fecha no estado elevado de foco, que ela tem uma ideia e ela começa a resolver aquilo. Você fala, nossa, mas a pessoa sentou ali 5 minutos e resolveu e a mente dela foi pra longe. Não, ela estava num estado alterado de consciência, isso não acontece só na magia, é um estado onde a pessoa se fecha no mundinho dela, com as conexões, com a sabedoria, com tudo que ela tem de instrumento. Não, a magia, ela não é um botão de liga, né? Acho que as pessoas têm medo de trazer isso pra vida, né? Não é uma roupinha que você vai vestir, é uma coisa que você pratica inconscientemente por toda a sua vida, né? Exatamente, não, exatamente isso, porque a gente pode sim entrar em gnose de maneira consciente, tipo assim, a gente querendo e fazer esse liga e desliga muito entre muitas aspas, mas eu falo muito isso para as minhas alunas, né? Vocês estão praticando magia agora, vocês estão estimulando o seu lado mediúnico. Tomem cuidado quando vocês ficarem com muita raiva, ficarem muito tristes, entrarem em estado de euforia, porque esses são estados de gnose também, que a gente entra naturalmente, sem precisar de um transe mágico ou qualquer coisa desse tipo. E tomem cuidado com o que vocês vão falar. A palavra tem poder, né? Falar a palavra tem poder. Acho que quando você tá nesses extremos da emoção, para quem manipula energia, é extremo de poder também, né? Exatamente. Nossa, não, quando você tá nesse extremo de emoção, é quando você tem que tomar muito cuidado, às vezes, com o que você vai falar, porque isso vai reverberar energeticamente em você. E é porque, tipo assim, você não é igual você, tô reclamando aqui, tipo, numa normal, tô tranquila e tô falando, tipo, uma besteirinha aqui. Isso não vai ter a mesma intenção. Mas, tipo assim, todo mundo eu acho que já passou por isso. Levou um pé na bunda, ou teve o coração partido e falou... E naquele auge da tristeza, que você tá assim, mal, você fala, nunca mais eu vou encontrar ninguém, eu vou morrer sozinha. E aí... Parece que é muito loucura isso, mas você passa depois meses sem conseguir se relacionar com ninguém. E aí, normalmente, aquela pessoa incrível aparece quando você fala assim, desisti, também não quero mais ninguém. E acho que todas as situações, assim, nossa, você tá naquela busca incessante por alguma coisa. E quando você desiste, você consegue, é porque acho que justamente você abriu o caminho, né? Você deixou fluido para que a energia vá pelo caminho que tem que ir, não pelo que você quer, né? Aquilo que você comentou da mente humana
humano não conseguir compreender todos os caminhos que as energias fazem, né? Não é o caminho que você quer, o que a energia precisa na sua vida. Exatamente, porque tem muitas vezes que a gente fica assim, ó, ai, quero muito, muito aquilo, mas ao mesmo tempo a sua mente fica assim, quero muito, muito aquilo, mas ela fica assim, não, você não vai conseguir, você não vai, porque a nossa mente consciente, ela é autossabotadora, naturalmente ela vai vir com um pensamento intrusivo e falar assim, você vai continuar solteira, que isso, aí você fica naquele quero muito e você só tá naquela fissura, e aí no momento que você desapega, você ainda tá querendo, só que você não tá mais com aquela mente falando assim, você não vai conseguir, não vai dar certo. É aquilo, né? O único impeditivo de quem pratica, né, os 4 pilares que você comentou, de ousar, somos nós mesmos, né? Somos nós que limitamos a nossa própria ousadia, o nosso próprio querer. E quando uma pessoa sai ali nos atendimentos, que a pessoa tem um caminho aberto, a pessoa, ela aceita o que vem ali ou ela quer impor que seja pelo caminho dela, né? Não basta ousar, mas tem que ser ousar da forma como eu quero. Olha, tem 2 tipos, né? Não tem como ter um tipo único. Tem o que, eu quero ver o que vai acontecer, que é o tipo que eu mais gosto, né? Porque você deixou as coisas na mão do destino. E na maioria das vezes essas pessoas são as que mais me surpreendem. Teve uma moça que eu tinha lido tarô há muito tempo pra ela, tem até nos meus feedbacks, e eu tirei que ela ia reencontrar alguém do passado dela e que eles iam começar a ter um relacionamento e poderia chegar a ser um relacionamento sério, né? Um casamento, algo assim. Beleza, ela tirou, passaram 2 anos, passaram alguns meses depois da tiragem, né? Ela veio depois de 2 anos dessa tiragem e alguns meses depois da tiragem ela reencontrou um antigo crush dela de quando ela era novinha. Eles começaram a sair, se apaixonaram pelo outro, namoraram, casaram, aí ela veio me contar a história. Uau! Ali nos fios do destino e a pessoa se abriu. E a pessoa se abriu, porque quando a gente se abre, vai vir pra gente. Agora, quando a gente quer do jeito que a gente quer, aí é o momento, gente, que eu falo assim, às vezes a gente só toma na cara nesse momento. Infelizmente, porque tem esses 2 tipos de cliente. Tem aqui, vai aceitar, o destino vai ser assim, então vamos seguir, vamos ver. Aí acontece as coisas, a pessoa fica toda assim, e tem quem vem aí falar, não, eu quero do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não quero. E aí dá até pra fazer algumas coisas ser do jeito da pessoa, né? A gente tem magia também pra isso, pra gente ir alterando as coisas pra ir de acordo com a sua vontade, né? Mas, logicamente, a gente tem que entender que a magia tem preço. Então, provavelmente, para você ter, às vezes, alguma coisa, você vai ter que abdicar de outra. E aí, a grande questão, você vai estar preparado para esse sacrifício? E eu não tô falando um sacrifício aqui, gente, de, tipo assim, de matar uma galinha, tá? Mas eu tô falando de sacrifício, tipo assim, de algo que, às vezes, na nossa vida é muito precioso e a gente nem percebe que ele é precioso. Acho que são rotinas básicas. De repente, gastar 15 minutos dando mais atenção a si mesmo, já, às vezes, é um impeditivo para muitas pessoas, né? Parar 15 minutos de um dia para olhar para si é uma limitação, né? Nossa, não muito. Às vezes a pessoa ela não consegue olhar para si mesma, não consegue se autoanalisar, fica só naquela coisa de ficar batendo a cabeça, não consegue parar 5 minutos para olhar para ela mesma e falar que ela gosta dela. Então, realmente isso acontece. E aí as pessoas se fecham muito, porque elas também não querem eu percebo que isso acontece muito com quem não quer se conhecer, quem quer ficar, tipo assim, fica no excesso do que o pessoal até fala muito hoje em dia sobre excesso de performance. Então, a pessoa tá tentando só performar e não ser ela. Então, é importante a gente parar e olhar pra gente se reconhecer e ser a gente, né? Porque aí, eu inclusive fui tirar búzios com o pai de santo, né, um tempo atrás, e ele falou assim, que eu tava me fechando muito pra algumas coisas, né? E aí ele falou, você precisa se abrir. E eu sei que se abrir é difícil, porque quando a gente se abre dessa maneira, a gente vai se colocar numa postura muitas vezes de fragilidade, porque quem tá se fechando assim de só querer, a gente tá colocando barreiras na nossa volta, tanto para se proteger, mas ao mesmo tempo que ela te protege, ela não deixa o que tem que chegar para você chegar. Você tá sendo a sua própria limitação, é você que tá impondo essas barreiras e você tá afastando as oportunidades só pela forma como você se posiciona, né?
Exatamente. E aí, às vezes, a gente tem que se abrir. Tipo assim, e aqui eu não tô falando que, tipo, você não. Ai, Yasmin, não pode reclamar, tem que ficar só gratidão, gratidão. Não é nada disso, gente, pelo amor de Deus. Mas é tipo assim, não ficar colocando tanto na nossa cabeça que às vezes alguma coisa não vai acontecer pra gente. Porque muitas vezes a gente fala até da boca pra fora que a gente quer aquilo, que a gente quer aquilo. Mas quando a gente tá aqui, ó, quietinha, a nossa cabeça só tá assim, eu não consigo, eu não vou dar conta, não vou chegar. E não fica só numa reclamação, porque quando você reclama e você joga pra fora, despeja aquilo e vai embora de você tá fazendo um favor às vezes pra você, porque às vezes a gente precisa desabafar, tem que colocar pra fora também, mas a gente não pode ficar alimentando aquelas coisas. E quando a gente externa essa vontade, a gente pode externar ela de diversas formas, e a gente tem um recurso de externar essa vontade que é mudando através da magia. A pessoa que não tem, ela vai fazer um ritual. Você percebe que tem a diferença entre a pessoa que pede para você executar e a pessoa que ela mesma vai e executa o processo? Existe essas diferenças em talvez tempo, talvez maior intenção? Eu acho que a diferença principal, né, parando para pensar até comigo mesmo, tá? Eu vou colocar eu no jogo de me comparar agora, que eu já tô com quase 16 anos de jornada dentro da bruxaria, e eu quando eu comecei na prática. A diferença é que agora eu tenho uma coisa que é muito importante e que às vezes quando você tá começando você não tem, que é a autoridade espiritual. E a autoridade espiritual é uma coisa que a gente vê muito em muitos lugares, né? Porque o que é a autoridade espiritual? É os espíritos te reconhecerem como alguém que tem poder. Então isso é uma coisa que infelizmente a gente só consegue com o tempo. E também não é na base da marra, é na base da confiança, da conquista, da amizade, da parceria. Não é imposição também. Exatamente, não é imposição, porque o que acontece com esse tempo todo que você está praticando? Eu falo sempre para minhas alunas uma coisa que é muito real. Uma bruxa poderosa é aquela que tem muitos aliados, tem muito contato com o espírito, que aqueles espíritos têm respeito por ela, e esse respeito vem por confiança, por amizade, por amor, por reconhecimento de quem eles são. Então, assim, não é uma coisa que você impõe no espírito, ao menos que seja um espírito que você vai escravizar ele, que tem gente que faz isso. Mas para você fazer isso, você também tem que ter autoridade espiritual. Então, tipo assim, você não consegue fazer isso antes de conseguir ter uma autoridade espiritual. E ter essa autoridade é igual, tipo assim, a gente pega quem já é sacerdote dentro de qualquer religião, ou até quem é um magista, você vai ter seus guias muito bem preparados, você vai ter seus ancestrais muito próximos de você, você vai ter os espíritos que trabalham com você muito próximos. Então, assim, você vai ter as divindades também que você trabalha próximo de você, então você tem muitos aliados. Então você tem uma autoridade dentro do meio espiritual. Você chega e você fala assim, eu sou não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Por que você chega lá no início, você tá lá fazendo feitiço? Não tô falando que não vai funcionar. Tipo assim, você vai fazer um feiticinho, tipo, de prosperidade, não vai dar certo. Vai dar certo. Mas eu tô falando aqui mais de casos mais complexos, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer... Eu tava fazendo ontem à noite, né? Uma desobsessão. Quando você tá iniciando, é muito difícil você fazer um feitiço desse. E é muito fácil dar ruim. Muito fácil. Eu, quando eu era mais nova, eu era muito pirada. Quando eu comecei, né? Quando eu tava ali, os meus 18, 19 anos, dentro da bruxaria, estudando sobre questões de estragueria, de coisas de bruxaria folclórica, algumas coisas de bruxaria natural, de Wicca, enfim, é pegando de várias, um Frankenstein, né? A gente vai montando, assim. Mas eu tentei, né, quando eu era mais nova, fazer um exorcismo na casa de uma amiga minha, né? Fazer um banimento muito grande. Eu tive um obsessor me enforcando. Então, tipo assim, hoje em dia isso nunca aconteceria. Mas naquela época isso aconteceu. Por quê? Porque eu não tinha autoridade espiritual. Hoje em
dia para um espírito encostar em mim é quase impossível, porque eu tenho um guia que tá do meu lado, que eu tenho itens que eu vou usar para apaziguar, para trazer, eu sei como prender o espírito num local, então, tipo assim, são coisas que você só aprende com o tempo, que você só conquista com o tempo, não é uma coisa que vem do dia para noite, também é algo que os espíritos vão te passando, vão te informando. Então, querendo ou não, quando a gente contrata um trabalho de uma bruxa ou de qualquer magista, a gente também está contratando esse tempo todo que ele teve que passar, buscar, para ter essa autoridade espiritual, porque antes a gente não tem ainda. Pode sim dar um feitiço certo, como eu disse aqui, com toda certeza, mas muitas vezes um magista ele vai saber trabalhar e ver coisas que às vezes a gente não vê. Que às vezes, por exemplo, tem muito ritual, até de adoçamento que eu tava falando, que às vezes eu tenho que fazer uma limpeza nas emoções do casal antes, porque o casal tá brigando muito, tá tendo muito conflito, então tem que tirar aquela raiva, aquela briga desnecessária, fazer com que eles se enxerguem, porque o adoçamento ele não faz, o negócio que eu falo, o adoçamento não amarra ninguém, não faz ninguém ficar com você não, só vai ficar se tiver que ficar. Só vai ficar se tiver que ficar. Mas o pessoal associa muito com a amarração, porque em muitos momentos o adoçamento pode salvar um relacionamento que não tá bom. Porque muitas vezes você vai pegar, você vai limpar aquele casal, você vai tirar as emoções que estão ruins, aí você vai abençoar eles com o adoçamento, fazendo com que eles se enxerguem melhor, que eles tenham compaixão pelo outro, que eles consigam se entender, que eles consigam conversar um com o outro. Então a gente traz isso para a vida da pessoa. E você explicando dessa forma, fica fácil a gente compreender que todo esse conhecimento e que você trouxe essa visão de que a bruxa ela tem muitos aliados, é bem próximo daquilo que a gente tem na vida cotidiana. A pessoa que ela é poderosa, ela não tem todo o conhecimento, mas ela conhece várias pessoas. Quando ela até vai empreender, é mais importante que ela tenha várias pessoas para fazer parcerias e pessoas que a orientem como que ela pode ir por esse caminho que ela já foi, sabe que vai dar um resultado melhor, e não impede uma pessoa que vai dar a cara a tapa e que vai tentar insistentemente conseguir. Não é isso, ela pode conseguir, só que ela vai ter um caminho mais penoso. Então, sim, fazendo esse paralelo, uma pessoa que tem muitos contatos, que conhece gente, que consegue permear por vários públicos, por vários segmentos, é bem próximo do que um magista, uma bruxa tem de conhecimento com as suas ferramentas, né? Sim, é bem próximo mesmo do que uma bruxa tem de conhecimento com as ferramentas, né? É bem... Fazendo essa comparação faz bastante sentido, porque dependendo de quem for seu amigo, né, você consegue alcançar coisas impressionantes, porque você vai ter contato, às vezes, sei lá, você tem um amigo que tem um contato com alguém que tem bastante seguidor, enfim, é bem influente. Minha mãe até fala que quem tem amigo não morre pagão, por mais que eu seja pagã. Mas é um ditado antigo de, tipo assim, que se você tem bons amigos, né, você vai conseguir resolver situações da sua vida com muito mais facilidade. Então, isso é bem importante, inclusive, para conseguir divulgar o seu trabalho, mostrar o trabalho que você faz, inclusive também conseguir mais conhecimento em ambas as áreas, né? Você não vai conseguir ser uma bruxa fechada numa caverna, conseguir estudar. Esse conhecimento não vai chegar até você na caverna, né? Você vai ter que se lançar ao mundo. Sim, você vai ter que se lançar, porque é bom até você falar isso, porque primeiro que a bruxaria ela é uma prática muito oral, então tem coisas, gente, que a gente não vai aprender em livro. Tem coisas que, se você não for atrás de fazer amizade com outras pessoas que são da prática, de conversar com bruxas mais experientes, com pessoas que estão há mais tempo na prática do que você não vai aprender. Porque tem coisa que você vai pegar no livro, você vai até ler, você pode até entender, mas tem coisa que você só aprende de fato, de aprender, tipo assim, aquilo ali abrir a sua mente, fazer um sentido total quando você recebe isso de uma outra pessoa. E aí a gente tem ensinamentos muito interessantes. Ano passado eu fui participar, né, de 3 dias, né, de vivências com a Marcela, a Gladys e a Lula Strange, né, que elas deram o Jongal das Bruxas, e foi fantástico, porque elas são bruxas que praticam há muito tempo bruxaria, em vertentes muito distintas,
distintas, né, cada uma, mas o passar de saberes que a gente teve ali foi incrível. E isso é uma das coisas que eu vejo que eu sinto muita falta, né, na bruxaria, porque eu vejo que tem muita gente que quer ficar só numa estética e tudo mais, e algo muito raso, e não vê que a gente tem que ir para essas profundezas da comunidade, de conversar, por mais que tenha os seus problemas, por mais que possam ter suas picuinhas e as suas panelinhas, enfim, só que é ali que você aprende muita coisa, que você entende muita coisa também, e que você consegue alcançar muitos lugares, né? Que você não fica parado. E é um ponto que você comentou, né? A busca pelo autoconhecimento, né? Você está se conhecendo em todo esse processo também, você vai descobrir o que compactua com o seu pensamento, com a sua energia, e uma pessoa mais experiente vai fazer esse processo de mentoria com você, né? Exatamente isso. Eu acho até interessante porque um arcano que no tarot fala muito sobre autoconhecimento é o eremita. E o eremita é aquele que viaja conhecendo muitas pessoas e nesse processo ele também vai se conhecendo. Então, não achem que para se autoconhecer, para saber quem vocês são, a gente precisa se isolar, a gente precisa, tipo assim, ficar recluso. Não, a gente também tem que se expandir, porque para a gente se conhecer também, a gente precisa ter interação. Como que a gente vai saber, como que a gente vai agir em determinada situação se a gente não tem interações? Então a gente também se aprende quem a gente é, entende que a gente é a partir das interações que a gente tem com outras pessoas. Então também é uma coisa muito importante. Essa busca por autoconhecimento, quando a pessoa tem um problema, ela é completamente deixada de lado, né? Eu acho que é difícil até a gente manter esses dois caminhos assim, lado a lado. Quando você atende as pessoas, você percebe que se ela tivesse um pouquinho mais de olhar para si, seria mais fácil conversar? Sim, eu acho que seria mais fácil conversar algumas coisas, porque eu tenho clientes que já se conhecem mais, né? Porque eu tenho muitos tipos de clientes. Mas quem tá chegando, tipo, logo de início, tem muita dificuldade, às vezes, de olhar para ela mesma. Em muitos momentos quer saber muito sobre os outros. E não que você não possa, você pode. A gente pode saber sobre os outros também no oráculo. Eu não sou uma oraculista que julga sobre isso, que não tira sobre isso, nem nada desse tipo. Eu acho que é antiprofissional, inclusive, ficar numa postura de julgamento sobre. Mas é importante também tirar para se entender, olhar para si, porque em muitos momentos a gente está tão focada com coisas totalmente externas que a gente também não olha para dentro de si, por mais que, novamente, seja importante as relações para a gente também se conhecer em questões das ações e das correlações que a gente tem com as pessoas, mas é importante olhar para si, é importante olhar para dentro, é importante se enxergar, né? Porque muitas vezes a gente está enxergando tanto o nosso querer, as coisas que a gente quer, as coisas que a gente quer conseguir, que a gente não está sabendo sobre a gente, né? A gente não olha pra gente. E avançando esse processo onde a gente conhece o que nos agrada, o que nos desagrada, como que a gente se conecta com as coisas e resolvendo os problemas, como que funciona esse convívio com a magia? Que pequenas práticas que as pessoas deveriam adotar e experimentar para entender que isso é real e não uma neurose? Se eu fizer isso vai funcionar? Isso é magia mesmo? Isso não, isso é coisa que só uma bruxa consegue fazer. Não, eu posso experimentar, eu posso vivenciar a magia como uma pessoa mais simples, eu posso conhecer e provar desse mundo como da mesma forma que a gente pega um tempero e experimenta, pega o sal e prova que ele é salgado. Existem magias, pequenos rituais que a gente pode experimentar para se sentir melhor, sentir esse docinho da vida? Tem vários. Olha, coisas que eu sempre eu recomendo para as minhas clientes, recomendo para minhas amigas, para os meus familiares, o mais brasileiríssimo de todos, o banho de ervas. Tomar um banho de erva, tomar um banho de arruda com alfazema e boldo. Gente, tomem esse banho, inclusive esse banho é maravilhoso para quando a gente tá triste, quando a gente tá meio melancólico, quando a gente quer tirar umas energias ruins. E banho energético, gente, não é uma coisa difícil de fazer, logicamente. A gente tem um momento ali, você vai conversar com aquela erva, vai jogar uma água quente nela, vai coar e vai tomar o seu banho higiênico e vai tomar esse banho. E mesmo se você não conversando
com a erva, né, fazendo o que a gente chama de ativação, mas você indo com muita intenção. Eu sempre recomendo conversar um pouco com a erva, falando, faz isso daqui, faz isso daqui. Gente, pode parecer, eu sei que para muita gente vai falar assim, nossa, que coisa besta, né? Tá falando com as plantas. Tô falando com as plantas, gente, meu Deus do céu. Porque quando a gente para pra pensar nisso com uma mente de adulto muito sério, a gente tá sendo, né? Ai, que idiotice que eu tô fazendo. Mas não, converse com as plantinhas, ative elas, joga água quente ali, deixa abafar um tempinho, coa. Depois de você tomar seu banho, né, higiênico, lavar as coisas tudo bonitinho, cantar a música do Rá-Tim-Bum, aí você toma o banho de ervas e você vai sentir uma diferença, assim, que é notória, porque ela é... Banho de ervas, gente, às vezes o efeito é instantâneo. Você toma ele e você já sente um alívio, você já sente que sai um peso de você. A primeira vez que eu dei um banho energético num ex-namorado meu, na hora que eu dei o banho nele, ele falou assim, meu Deus, eu tô me sentindo tão leve, porque é muito instantâneo, é uma coisa que o efeito é muito rápido. E existem banhos para várias coisas, né? Eu falei aqui um banho de limpeza, mas existem banhos para atração, para você se sentir mais bonita, para você gostar mais de você. A gente também vai ter outras coisas que eu recomendo todo mundo fazer, é defumação em casa, né? Fazer os processos de defumar. Eu também não acho nem um pouco perigoso você pegar uma velinha branca e você acender para fazer um culto aos seus ancestrais, pegar uma vela branca, um cafezinho, colocar açúcar. Isso é uma coisa assim que é um espírito da sua família. Você tá ali, para mim, qualquer pessoa pode fazer um culto à ancestralidade, não é uma coisa exclusiva de quem pratica magia. Fazer oração, né, que é uma coisa tão normal e tão comum, mas ela é muito poderosa também, porque a gente coloca muita intenção quando a gente está nesse processo. Então tem várias magiazinhas assim que eu acho interessante ter, por exemplo, o sabonete de enxofre no banheiro para tomar banho com ele quando estiver se sentindo carregado, porque ele limpa as más energias. Colocar folha de louro dentro da carteira no início do ano para atrair dinheiro e prosperidade. Mascar cravo quando você quer trazer iluminação de boas ideias, enfim, fazer coisinhas assim, cheirar lavanda quando você está muito estressado, ou tomar um chá de camomila para se acalmar. Tem várias dessas coisinhas que são realmente muito simples, mas que têm efeitos muito benéficos pra gente em questão de magia, né? Até o mais simples de todo, que é escrever o seu desejo, que você quer que aconteça, e queimar na chama da vela. Assim, por mais que não venha a chegar a acontecer, né? Você tá manifestando aquilo num ritual, você tá trazendo magia para aquilo, você tá colocando uma intenção, né? E isso vai reverberar para você. Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é de romper essa inércia, né? A gente tá parado, batendo de frente, batendo a cabeça e não faz nada, a gente não consegue fazer nada diferente para romper o ciclo, né? Então a gente fica dando voltas e mais voltas, e até por causa das redes sociais a gente acaba vendo a vida do próximo, nossa, é tão feliz, é tão próspero, e a gente acaba se enchendo de cobrança. O que você recomenda para que as pessoas passem a se cobrar menos e vivenciar, experimentar mais? Como que a pessoa pode buscar esse caminho na vida dela? Olha, uma das coisas que eu faço muito isso, então eu vou falar uma coisa que eu faço, né? Primeiro é buscar não ficar se comparando tanto com outras pessoas. Eu acho que isso é muito importante, porque senão a gente entra nessa piração. Mas também olhar para si e ver as coisas que você já conseguiu conquistar. Porque às vezes a gente fica tão focado nas coisas que a gente não conseguiu, naquilo que a gente não chegou, que a gente se cega, né? A gente não vê as coisas que a gente conseguiu se superar, conseguiu passar, mesmo nos momentos difíceis. Mas, por exemplo, quando eu comecei a tirar tarô, meu Deus, se eu fizesse R$100 no mês era muito. E hoje em dia eu faço um dinheiro que eu consigo pagar minhas contas, consigo ficar bem. Então, assim, é uma puta de uma conquista. Eu consegui fazer uma coisa que na área é muito difícil, que foi tirar férias, que foi uma
uma ótima conquista para mim. Então, assim, ver essas conquistas que você tem, mesmo que seja pequenininha, eu sei que às vezes a gente fica esperando ver uma conquista muito grande, tipo assim, comprar uma casa, comprar um carro, né? Então não precisa ser também coisas materiais, mas sabe, ter aquele momento que você consegue relaxar, olhar o horizonte, observar as coisas, se sentir tranquilo, sentir, tipo assim, você não tá passando por um aperto, ou quando você come alguma coisa gostosa, mas, tipo assim, também apreciar os pequenos detalhes da nossa vida, sabe? Porque a gente, às vezes, fica focando em coisas muito, muito grandiosas. E a vida também é feita de simplicidade, é feita de coisinhas pequenininhas. É justamente tirar as neuras e olhar a vida de uma forma mais de experimentar e apreciar do que só problematizar, né? Exato, exato. Enxergar a vida como a vida é, sem tanta cobrança, né? A gente se cobra muito das coisas acontecerem, nossa, eu não consegui chegar aonde eu quero chegar, mas você tá indo no caminho? Você tá tentando? Poxa, se você tá tentando, não se desanima, tipo assim, você ainda é parte do processo. A gente precisa, às vezes, confiar no processo. E uma das coisas que eu vejo muito na magia, inclusive, né, que a gente tá falando sobre magia, às vezes tem muitas pessoas que fazem um feitiço, pagam por um feitiço e 2 dias depois já querem que ele tenha um mega resultado. E eu fico assim, gente, não é assim que funciona. Talvez a pessoa até entender em que parte do caminho até o objetivo ela tá. De repente, foi o primeiro passo. Tem gente que tá na metade do percurso, tem pessoas que já estão chegando no objetivo. E em que momento que você tá? A conversa com você durante os atendimentos serve justamente para você posicionar a pessoa de que onde isso vai te levar, que parte do processo isso vai ser. Sim, entender que é um processo, né? As coisas, tipo assim, pode-se ter realmente resultados muito rápidos, porque às vezes você também, novamente, se abre para aquilo, não se fecha, não fica naquela coisa de não vai dar certo, e aí são resultados muito rápidos, realmente. Mas tem magias que não tem como, elas vão ser mais demoradas. Por exemplo, o pessoal vê muito aí na internet que é vira pensamento. Gente, vira pensamento não é um feitiço que ele vai funcionar do dia pra noite. Ele é um feitiço que pensa. Todo mundo já conhece alguém que é teimoso. Na maioria dos casos, quando a gente vai fazer vira pensamento, é para alguém que é muito teimoso. Porque vira pensamento, inclusive, pode ser feito para a própria pessoa para mudar algumas questões dentro da nossa cabeça. Mas para alguém que é muito teimoso. E aí você tem que meio que igual aquele filme Imagine, não, você tem que plantar uma ideia dentro da cabeça da pessoa e fazer ela crescer. Só que para isso demora tempo. É igual, sei lá, você plantar uma planta não cresce de dia pra noite. Tire pelo experimento do feijão no algodão na pré-escola, quanta ansiedade fica para ver o feijão nascer o primeiro raminho. Imagina se a natureza toda e tudo que ela tem de maravilhoso demora para fazer um feijão no algodão nascer, imagina mudar um pensamento, né? A profundidade que é isso no ritual que você está fazendo para a pessoa, né? Sim, é algo que é um ritual que vai ter uma demora. E eu acho muito legal, inclusive, usar a questão de sementes e crescimento de plantas, porque, inclusive, eu já tive muitas conversas com muitos clientes meus que eram muito ansiosos em questão de relacionamento, que eu falava assim, você tem que entender que você tem uma plantinha na sua mão agora. Se você regar ela demais, ela vai morrer. Ou seja, se você jogar um caminhão de toda a sua emoção que você tá sentindo em cima da pessoa, vai morrer, gente. A plantinha não vai... Você tem que saber dar um pouco de água, deixar um pouco no sol, deixar ela lá um pouco sozinha. E esse paralelo com as plantas é bem interessante, né? Porque existem pessoas que já querem a planta pronta, dando flores, já aquele vaso bonito. Existem pessoas que preferem comprar a muda e ter todo esse trabalho construindo. Tem pessoas que vão além, elas querem comprar a semente, preparar a terra. Então você tem que entender o que você é nesse momento e procurar pessoas que também estão à procura daquilo que você é
e existe essa via de troca entre vocês, né? Sim, com toda certeza, com toda certeza. Eu tenho muitos clientes, tipo assim, bem diferentes um do outro, né? E é interessante ao mesmo tempo, né? Porque eu também sou uma pessoa que eu me vejo como alguém bem multifacetada, né? Então eu consigo ter muitas facetas para lidar com essas questões. E é interessante isso. E até eu gosto de usar muito o parâmetro de plantas e relacionamentos. E uma coisa que é muito real isso, que eu recomendo muito para clientes minhas. Gente, pensa quando você chega para alguém com uma planta que tá ali quase morrendo, que ela tá assim, em estado de morte, o relacionamento que já tá em ruínas, e aí você tem que recuperar aquilo. Você acha que isso demora pouco tempo ou muito tempo? Ou se é muito mais fácil pegar uma planta que tá começando a ter um negocinho ali, fazer uma proteção, fazer uma poda, tal, colocar um adubo, fazer ela ficar bem bonita. O que é mais fácil, recuperar uma que tá ali quase condenada ou uma que tá bonita, vistosa? Porque se você tá num relacionamento que não tá muito bom e você vai fazer um adoçamento, que a gente tava falando bastante sobre adoçamento, lógico que se você tiver com uma planta que só tá com umas coisinhas ali, outra coisinha aqui, em pouco tempo ela vai estar florindo, em pouco tempo ela vai estar bonita, em pouco tempo você vai estar colhendo todos os efeitos. Só que se você chegar com uma planta que tá... que o que acontece muito com a gente também é chegar com gente que não tá nem com a semente, nem com o broto, nem com a planta tão assim. É gente que tá chegando, trazendo uma planta que ela tá tipo assim, que olha assim, eu falo, meu Deus do céu, essa planta, eu acho que a gente devia já jogar ela fora. Acho que você lida com a pessoa que chega justamente com querendo plantar numa terra arrasada, né? Acho que você tem esse trabalho de cultivo, né? Você cultiva emoções, você ajuda as pessoas a cultivarem uma nova vida, você tem esse toque, essa sensibilidade de ajudar a pessoa a dar valor a cada pequena etapa durante os atendimentos, né? Sim, dá atenção a isso, porque é importante a atenção aos detalhes, porque principalmente quando eu estou nos atendimentos e ter um ambiente que seja muito acolhedor, né, para a pessoa conseguir compartilhar as coisas sem ter um medo de julgamento. Inclusive, uma das coisas que está acontecendo muito na minha mesa atualmente, com novas clientes que estão chegando, porque com clientes antigas, elas já sabem quem eu sou, tudo mais, mas com clientes novas, muito medo que eu julgue elas, muito medo que eu tenha alguma reação e eu fico, porque eu teria isso, tipo assim, eu tô aqui para te ajudar, para te orientar, para te fazer você enxergar o melhor caminho, mesmo que saia uma coisa ruim no jogo, no final do atendimento eu sempre tiro um conselho pra gente conseguir encaminhar uma solução para aquilo, e por mais que venha momentos difíceis, entender que isso vai passar, né? Não dá nunca... Uma coisa que eu sempre tenho para mim, eu nunca quero que uma cliente saia de uma consulta comigo, por mais que coisas pesadas foram reveladas, por mais que situações complicadas se mostrarem, eu não quero que ela saia dali destruída, porque aflição, às vezes a pessoa vai sair, não tem muito como a gente impedir isso, mas que ela não saia destruída, tipo assim, que ela não saia arrasada, pensando que não há solução. Eu quero que ela saia, tipo assim, reflexiva, pensando que aquilo pode ser resolvido de alguma forma, que ela saia não colocando uma sentença que não vai dar certo, mas podendo trazer o e se eu fizer alguma coisa diferente? Mas isso vai passar. Caramba, né? Essa visão de esperança que acho que só quem tá acostumada com lidar com a dor do próximo, lidar com a pessoa se abrindo, né? Então, queria que você deixasse esse convite para quem ainda tem esse receio de passar por um atendimento, esse receio de buscar a solução dos problemas, sair da inércia e ter essa garantia de que ela não vai ser julgada, ao contrário, ela vai ser acolhida, né? Ela vai chegar com o vasinho de plantas dela do jeito que tiver e vai passar por esse processo de entendimento do que está acontecendo e essa orientação do que vamos fazer daqui para frente.
Então tá, finalizando aqui, quando alguém vem na minha mesa, o que eu quero é trazer um atendimento que a pessoa não se sinta com vergonha, não se sinta mal, não precisa esconder o que ela tá sentindo. Por mais que possa ser um sentimento que a própria pessoa vai refletir, vai pensar, isso não é muito legal da minha parte, mas eu não quero ser a pessoa que aponta o dedo para ela falando que isso não é legal. Eu quero que ela mesma reflita sobre isso, porque é melhor ela mesma refletir, chegar nesse ponto por livre e espontânea vontade, porque é só assim que a gente também se conhece, é só assim que ela também evolui, ela alcança um local. Então eu quero trazer na minha mesa para qualquer pessoa que for chegar até mim, né, um atendimento o qual ela possa ser ouvida. Eu não sou aquela cartomante que, eu não vou ouvir seu áudio, eu não vou ler esse texto grande que você me mandou. Eu vou ler, eu vou orientar você que, olha, é melhor fazer essa pergunta do que essa, é melhor a gente pegar esse atendimento do que esse, e fazer essa questão também de trazer para a pessoa a melhor situação para ela, porque às vezes, por exemplo, teve muita gente que já veio chegando assim falando, Yas, eu quero fazer um feitiço, e eu falei assim, olha, para sua situação a gente não precisa fazer um feitiço, vamos só fazer um reequilíbrio energético, provavelmente você só não tá muito bem, e aí a pessoa fez e ficou super bem, e ter essa noção de orientar o que é melhor para aquela pessoa, porque às vezes vai ser melhor esse atendimento, vai ser melhor realmente fazer um feitiço para isso, isso e isso. E ter essa visão do que é melhor para aquela pessoa. E como eu faço essa questão de observar bem em questão do feitiço que eu vou passar para a pessoa, tem momentos que, por exemplo, a pessoa chega na minha mesa e ela quer fazer X feitiço, que eu não faço, porque tem feitiço que eu não faço. E aí eu não vou também julgar a pessoa. Se você vir na minha mesa e pedir uma amarração, eu não faço amarração, mas eu vou recomendar colegas meus que fazem. Eu não acho que é o meu dever ou o meu trabalho ficar julgando quem chega na minha mesa. É acolher a pessoa que chega lá, porque a maioria das vezes quando a gente vai buscar um oráculo, quando a gente vai buscar uma bruxa, que a gente não tá bem, que a gente tá com algum problema, que a gente quer uma orientação. E você quer uma orientação, você não quer um juiz, você não quer uma pessoa que vai ficar te julgando, te apontando seus erros, falando que é isso, que é aquilo, que vai ficar te humilhando. Gente, eu vi esses tempos um áudio de uma oraculista humilhando uma cliente, eu fiquei assim, que loucura é essa? Eu fiquei horrorizada, porque eu nunca atenderia alguma pessoa assim, eu vi aquilo, eu fiquei, tipo assim, em choque. Então eu vejo que acontecem muitas essas coisas, e eu não quero ter esse tipo de atendimento, eu quero atender as pessoas muito bem, eu quero que quem chegue na minha mesa possa se abrir comigo para falar, tipo assim, estou traindo sim o meu marido, mas eu não sei se eu quero continuar com ele, ou se eu quero terminar essa relação, porque eu tenho filhos. Então eu entendo que tem um contexto todo, a questão não é um simples termine. Então eu sei que tem toda uma situação, eu não vou pegar e julgar você, porque só você sabe por que isso aconteceu, porque você fez isso. Não tá no meu dever julgar isso. Eu não vou julgar você se você chegar para mim e falar assim, por exemplo, eu não faço magia de destruição para quem eu vejo que não merece, né? Eu não faço isso. Então, se você chegar para mim e querer amaldiçoar alguém só porque você não vai com a cara da pessoa, eu não vou fazer. Mas se você quiser ir com um profissional que faça, vá, eu também não vou ficar te julgando na minha mesa. Tipo assim, faz o que você quiser. Como diria Raul Seixas, né? Faça o que tu queres, há de ser tudo da lei. Então, você sabe as consequências também do que vai acontecer com você. Você sabe que você vai pagar alguma coisa no final das contas. Então, assim, eu não tô aqui para ser a juíza que vai bater o martelo. Porque, assim, vai vir a ressaca moral uma hora, você vai ter esse peso na sua consciência, porque a gente tem, independente de quem seja, isso vai vir, não tô falando que vai vir uma maldição na sua vida, você vai perder todo o seu dinheiro, não, mas vai vir um momento de reflexão que você vai pensar assim, nossa, que vergonha de ter feito isso. Então, assim, essas coisas vêm da gente mesmo, então não precisa ser nada externo. E fica o convite para as pessoas vivenciarem esse momento ao lado da Yas e ter essa conversa com alguém que vai te levar por um caminho de provar o gostoso da vida, que a vida é muito melhor do que os problemas que você tá passando. E Yas, deixa o seu contato para as pessoas darem esse oi e experimentar dessa conversa gostosa que a gente acabou de ter.
Ai, ótimo! O meu contato em todas as redes sociais é Yasbruxa, né? Em todas as redes, tanto o Instagram, tanto o TikTok, no YouTube também, por mais que eu ainda não esteja criando conteúdo para lá, mas já estamos lá. E eu vou passar aqui o meu número também de atendimento, que é o 11 988 39 41 14. Aí vocês podem me chamar tanto nas redes sociais. Nas redes sociais também tem link para o meu WhatsApp para conseguir falar comigo, para agendar uma consulta, para entrar no meu grupo também, que eu tenho das Violetas Místicas, onde eu posto o arcano da semana, onde eu posto umas dicas de magia, onde eu de vez em quando dou umas aulas abertas para o pessoal assistir. Então é isso. Venham vivenciar esse lado gostoso da vida e saia da inércia e viva uma vida sem neuras. Exatamente. Obrigado por estar à luz do fogo conosco. Se você chegou até aqui, deixa o like, compartilha e que as auroras te acompanhem.